O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, cumpriu a agenda em Ribeirão Preto no último sábado, onde participou de um encontro com filiados do Partido Novo. Ele também esteve aqui na TV Clube Band, onde falou comigo sobre pandemia, economia e o relacionamento entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Governador Romeu Zema, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Clube. Já começo perguntando, a macro-região de Ribeirão Preto é polo de desenvolvimento paulista e nós estamos muito próximos, vizinhos aqui das Minas Gerais. Nós podemos dizer que existe um bom relacionamento entre o estado de São Paulo e também o governo mineiro na questão econômica. Ótima tarde ao senhor. Tudo bem, André. É um prazer estar aqui com você. André, sim, o relacionamento nosso com o governo de São Paulo é o melhor possível. São Paulo e Minas têm muitos acordos, convênios, principalmente na área de segurança, que é necessária uma integração maior, e também na questão econômica. Estamos sempre próximos e essa região de São Paulo, junto com a região nossa aqui de Passos, Paraíso, Guaxupé, tem uma proximidade muito grande. Infelizmente, Minas ainda não tem uma situação financeira tão adequada e quando você passa para o lado mineiro, você vê que as rodovias não são tão boas quanto a de São Paulo. Mas nós estamos equilibrando as contas em Minas, estamos arrumando a casa e Minas hoje, depois de 3 anos do nosso governo, já avançou bastante, mas ainda há muito o que se fazer. Quando a gente analisa a questão da saúde, muitos mineiros vêm se tratar aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, no nosso Hospital das Clínicas aqui, referência em todo o país. Como o senhor enxerga essa intercambialidade de pacientes no tratamento de saúde? Bom, essa questão acontece entre municípios, entre regiões e entre estados. Essa proximidade sempre faz com que ocorra situações dessa forma. Acontece muito de Juiz de Fora, que está próxima do Rio de Janeiro, receber muitos pacientes do Rio de Janeiro. Então, onde existe um sistema de saúde mais robusto, como é o caso aqui de Ribeirão Preto, isso acaba significando a atração de pacientes para o mesmo. Agora, outra situação, e aí já é histórica, é a parceria do nosso agronegócio. Como é que o senhor enxerga toda essa parceria Estado Mineiro com um agronegócio fortíssimo e São Paulo também? Eu vejo como ótimo, nós temos aqui, bem próximo de Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia, mesmo a região do Alto Paranaíba, que hoje é uma grande produtora agrícola, e esse intercâmbio que acontece, as exposições, as feiras, é extremamente importante para que haja essa disseminação de maior tecnologia. Tanto Minas quanto São Paulo são destaques numa produção agrícola diversificada e isso é muito bom, porque você não fica dependendo somente de uma commodity, como, por exemplo, algumas regiões do Brasil que só produzem soja ou que só produzem milho. Então, é muito bom essa diversificação e diria que muitas empresas paulistas atuam em Minas Gerais, são muito bem recebidas, sempre estou atendendo empresários paulistas e o caminho inverso também acontece, mineiros atuando aqui em São Paulo. Isso é muito bom. E até uma curiosidade, quando a gente encontra uma roda de amigos no centro de Ribeirão, grande parte é mineiro. Tudo se instalou aqui também em Ribeirão Preto. Agora, governador, vamos falar um pouquinho de pandemia. O estado de São Paulo, assim como praticamente todo o país, teve que fazer abre e fecha do comércio naquele período mais complicado da pandemia. O estado de São Paulo, com uma constância de um abre e fecha, isso prejudicou muitos empresários, acabou levando a uma alta taxa de desemprego. Como que o senhor agiu lá em Minas? Foi um pouco menos pior, digamos assim, do que São Paulo nessa questão do abre e fecha do comércio? Sim, foi menos pior em Minas Gerais. São Paulo é um estado mais urbanizado do que Minas e com certeza sofreu mais. Mas em Minas nós temos hoje o estado que tem a menor taxa de mortalidade dentre todos os estados da região sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. Estamos muito preocupados nesse momento com essas novas cepas do vírus que têm surgido em algumas partes do mundo. Lembrando que, há um ano atrás, muitos brasileiros relaxaram, julgaram que a pandemia era um assunto já resolvido. E qual foi o resultado? Nós assistimos em março e abril desse ano a uma segunda onda muito pior do que a primeira. Estamos sendo muito criteriosos em Minas, sabemos que a situação hoje é diferente, nós já temos 70% da população vacinada,
mas é bom termos cautela, estarmos acompanhando, estamos nos aproximando das festas de final de ano, do carnaval, e é sempre preocupante quando você aglomera 100 mil, 200 mil pessoas, como ocorre no carnaval. Então, estamos criando protocolos para que os prefeitos fiquem bem orientados em Minas e que nós venhamos a ter um carnaval seguro. O senhor chegou a falar agora do carnaval e esse é um assunto que está em bastante ascensão aqui na região, todo mundo falando disso, entre os prefeitos, muitos prefeitos cancelando essas festividades. Isso também está no radar do senhor? Há a possibilidade de cancelar essas festas também por lá? Sim, vale lembrar que nós vamos criar protocolos. O Estado, como está todo hoje em onda verde, ou seja, a situação está muito sob controle, nós não vamos proibir ninguém, mas queremos que aqueles municípios que decidirem fazer algum tipo de carnaval, algum tipo de festividade, obedeçam necessariamente algumas regras. Agora, isso vai ficar a critério de cada prefeito, mas o Estado estará presente passando essas orientações, esses protocolos, para que nenhum prefeito fale amanhã, não fomos bem orientados. Bem, o Estado de Minas e o Estado de São Paulo estão numa recuperação pós-pandemia, então agora o empresariado, o comerciante começa a dar uma respirada pós-pandemia. Só que a gente percebe que a inflação esse ano está algo terrível, né, governador? Como o senhor está lidando com essa situação lá no seu estado? A gente tem também questão do IPVA, que já está todo mundo temeroso com essa alta da valorização dos veículos. Como o senhor está lidando com tudo isso? Bom, realmente nós tivemos uma carestia muito grande nesses últimos 12 meses. A população tem sofrido com o aumento da gasolina, do diesel, do etanol, do gás de cozinha. Em Minas Gerais, há 60 dias atrás, nós congelamos a alíquota do ICMS do óleo diesel para que não haja mais impacto negativo sobre o preço dos produtos. Lembrando que todo produto no Brasil tem impacto do óleo diesel, porque ele é usado em toda a frota de caminhões para transportar, nos tratores para produzir. Estamos avaliando também fazer o mesmo com relação ao gás de cozinha. Mas o grande problema é do mundo. O petróleo subiu de preço, fez com que tudo encarecesse e no Brasil nós tivemos ainda um problema adicional, que a incerteza política e econômica fez o dólar ficar mais caro perante o real, o que fez com que o efeito aqui fosse dobrado. E eu sempre saliento, nós ainda temos um problema no Brasil que é só termos uma empresa que faz o refino e a distribuição de petróleo, que é a Petrobras. Precisamos ter mais concorrência aqui. Então, eu acredito muito que uma Petrobras na mão do setor privado, dividida em várias empresas, provocaria uma concorrência que faria com que o preço também fosse reduzido. Bem, o senhor vem da iniciativa privada. É mais fácil governar um estado quando está do lado de cá, quando entende a burocracia que os empresários, por exemplo, enfrentam? Bom, no setor privado as decisões são tomadas com mais agilidade. No setor público, você muitas vezes depende de analisar com muito mais profundidade, de ter aprovação do legislativo para que as coisas ocorram, mas eu estou muito satisfeito. Posso dizer que, depois de 3 anos à frente do governo de Minas, nós já colocamos o trem novamente em cima dos trilhos. Lembrando, André, que o funcionário público de Minas Gerais ficou 6 anos recebendo salário atrasado. Voltamos a pagar em dia desde agosto desse ano. Vamos, depois de 6 anos também, pagar o 13º salário na data correta e várias outras melhorias. Estamos pagando as prefeituras em dia, o que não acontecia no passado. Então, dá para ver que é possível fazer melhor sim. Mas a situação ainda é difícil, ainda há muito o que se fazer em Minas Gerais. Zema, como o senhor analisa esse cenário político para a presidência que vem se criando aí nos últimos meses, nas últimas semanas? Qual que é a análise que o senhor faz? Vai ser um ano bem quente. Vai. Eu tenho dito que, como governador de Minas, o meu foco tem sido administrar um estado que está ainda numa situação muito difícil. Mas acompanho à distância e vejo um pouco triste essa questão da polarização. Isso significa que nós estamos sendo uma sociedade em que o diálogo não tem sido exercício como deveria ser
Espero que essa situação amenize no decorrer do ano de 2022 e que o brasileiro venha a eleger um bom presidente da República que tenha condições, que tenha respaldo, credibilidade para fazer as reformas tão necessárias. O Brasil é um país carente de reformas. Precisamos de uma reforma tributária, precisamos de uma reforma administrativa para simplificarmos a vida de quem investe, em primeiro lugar, gerarmos emprego e, segundo, para dar racionalidade para a máquina pública. Para encerrar rapidamente, o senhor é candidato à reeleição em Minas? Sou candidato à reeleição, sim, porque não dá para consertar em 4 anos aquilo que foi estragado durante décadas. Quero fazer um segundo mandato para pegar esse trem que nós já colocamos novamente em cima dos trilhos e fazer com que ele tenha uma velocidade muito maior. O Estado hoje já avançou muito, mas ainda há muito por ser feito. E eu quero entregá-lo numa condição bem melhor do que aquela que recebi. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Clube. Prazer foi todo nosso. Tudo de bom, André. Igualmente, até mais.